Aleluia, irmãos. Glória a Deus, graça e paz. Aleluia. Essa é a minha primeira palavra que eu vou compartilhar aqui esse ano, no culto de celebração. E eu não poderia falar algo diferente do que o ano da multiplicação. Eu creio que existe algo liberado da parte de Deus para nós. Essa palavra está sobre nós. E talvez você entrou no ano de 2026 e você tem falado, esse ano vai ser diferente. Esse ano as coisas vão acontecer. Esse ano promete. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem tem sido você esse ano? Como você tem decidido viver os seus dias em 2026? Porque no reino de Deus, os anos não têm poder de mudar pessoas. Mas pessoas transformadas têm o poder de mudar o seu ano. Então, diante de nós há uma palavra e a Bíblia diz que o Senhor já liberou sobre nós, nas regiões celestiais, toda sorte de bênção. Já foi liberado. Mas como que eu acesso? Então eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o princípio da multiplicação. Porque a multiplicação, ela não começa do lado de fora. Nós que caminhamos com o Senhor, a multiplicação das nossas vidas, ela não acontece do lado de fora. Primeiro, ela precisa acontecer dentro. Eu não entendo muito de plantio, mas vamos pensar aqui numa plantação de abacaxi. Vamos imaginar que eu plante, que eu ganhe, acho que é até mais fácil, porque plantar e dar certo, assim, eu plantar e dar certo é uma improbabilidade grande. Ganhei uma plantação muito grande, com muito abacaxi, muitos, inúmeros. Mas eu não me preparei, nem entendo de plantio, de colheita, desse trem todo, não sei nem como é que tira o abacaxi da terra. Será que é só pegar? Alguém sabe? Sim? Quando está pronta, faz o quê? Igual alface? Gira, né? E aí, eu chego lá sozinha, com aquele tanto de abacaxi para colher. Qual a probabilidade que vai dar bom? Que eu vou conseguir desfrutar de toda essa colheita? Provavelmente vou conseguir pegar ali 10, 20, talvez 50. Enche meu carro de abacaxi. Mas se for uma colheita de milhares de abacaxi, sozinha, com um carrinho pequeno, provavelmente, boa parte desses abacaxis vão apodrecer. Porque ele também tem um tempo certo para ser colhido. Então entenda que no reino de Deus também tem um tempo certo para as coisas acontecerem. E se não houver um processo de construção do seu interior, aquilo que aparentemente poderia ser uma bênção, pode se transformar em algo penoso e um dano para você. Por quê? Porque se você não for construído por dentro, você não consegue multiplicar por fora. Ou a sua multiplicação pode virar para você uma maldição. Então, antes de Deus multiplicar aquilo que você tem, Ele precisa alinhar quem você é. E aquilo que você acredita. Então tem muita gente pedindo para Deus multiplicação, mas vivendo com uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de escravo. E você acredita que o fato de você vir à igreja
É a garantia para que você viva a multiplicação. Mas existe um processo que precisa ser construído em nós. Há um tempo atrás, eu estava aqui no culto, meu marido estava viajando, e eu tinha um recurso na minha carteira. E Deus falou para mim na hora da oferta: minha filha, entrega o que você tem na sua carteira. E era um bom valor. E meu marido estava viajando, e eu falei: eu vou dar metade. E eu vou guardar a outra metade para qualquer imprevisto. Aliás, aquele dinheiro já era para qualquer imprevisto. E eu dei a metade daquele recurso. E glória a Deus que eu estava participando naquele final de semana de 3 cultos, que isso foi no culto dos jovens, num sábado. Quando chegou no domingo de manhã, o Senhor falou comigo: filha, aquele valor que eu mandei você entregar, não retenha. E eu lembro que na hora, como se não... algo assim acendeu no meu coração. E eu falei: nossa, puxa vida, a igreja precisa mudar de prédio. A igreja está precisando da minha oferta. E olha como eu estou aqui distraída. Na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo: filha, a igreja não precisa ser abençoada. Quem precisa ser abençoado é você. Quem precisa de multiplicação é você. Então, quando nós lançamos a nossa semente, ali nós vamos atrair favor para as nossas vidas. Irmãos, poucos dias depois eu fui promovida. E, aliás, como eu fui favorecida financeiramente no ano passado. Aquilo que aparentemente eram perdas no primeiro semestre, no mês de novembro, Deus veio com uma unção de prosperidade sobre a minha vida. Sabe, irmãos, porque com o Senhor nunca haverá perdas, mas Ele precisa nos construir, porque tudo no reino começa com uma semente que você decide lançar, que você decide plantar. Não é uma semente que te sobra. Não é. Eu tentei barganhar com falar: eu vou dar aqui a metade, e a minha garantia de qualquer imprevisto está garantida. Mas sabe, queridos, o Senhor quer que a nossa confiança esteja nele, que o nosso coração esteja nele, que as nossas prioridades estejam alinhadas com aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então hoje o Espírito Santo quer nos lembrar de algo simples, mas tão profundo, que tudo no reino de Deus começa com uma semente. E semente não tem a ver apenas com o seu dinheiro. Sementes são ações, são palavras, são decisões, são atos de obediência, de entrega a Deus. Então entenda, para que você colha, você precisa semear, porque toda colheita vem após o plantio. Existem áreas da nossa vida que a gente não semeia. Essas não há plantio. Não há colheita. O ano passado, eu sempre fui muito... qual é a melhor palavra? Eu sempre fui alguém com muita dificuldade de atividade física. Desde a escola, eu arrumei lá uma dor no joelho, consegui um atestado de liberação para não ter que fazer educação física. Então essa já é uma briga minha longa. E o Fábio sempre me incentiva: você precisa se exercitar,
E eu entro na academia, saio da academia, vou na academia e ele sempre fica assim, você tá na academia ou na fisioterapia, Luá? Só que na fisioterapia, vamos! E eu fico mais no celular do que no aparelho. Mas alguém se identifica? Mas no ano passado, em junho, eu descobri uma intolerância alimentar e eu passei por um quadro muito severo de uma irritação no meu intestino e tudo que eu comia eu passava muito mal. E eu fiquei 3 meses praticamente sem comer nada com glúten, nada com lactose, porque qualquer coisa que eu comia, eu passava mal de ficar de cama. E eu fui numa nutricionista, comecei a fazer uma série de investigação, e eu fui numa nutricionista. E ela falou para mim, Eloá, você está a um passo de desenvolver uma doença chamada sarcopenia, que é uma doença crônica para pessoas que têm baixo índice de músculo. Então você vai desenvolver, se você perder mais um pouquinho de músculo, você vai desenvolver essa doença e você vai com essa doença até o final da sua vida. Naquele dia, eu fiz as pazes com a academia. E eu falei, ok, não tem mais desculpas para mim. Não tem. Eu tenho um propósito a cumprir, eu tenho 2 filhas para cuidar, uma igreja para pastorear, um marido para amar e servir, não tem mais desculpas. Irmãos, eu agarrei firme nessa academia. Em 6 meses eu perdi 3 quilos de gordura e ganhei 1 quilo de músculo. Agora virou um hábito. Mas eu precisei vencer um bloqueio muito grande. E esse bloqueio se chamava Eloá. Porque eu mesmo me sabotava. Eu mesma não queria lançar essa semente. Eu mesma ficava nesse processo de não é comigo, não é para mim esse negócio. Então, muitas vezes, irmãos, nós abrimos mão de viver aquilo que Deus tem para nós, porque nós queremos abraçar as nossas desculpas e ficar numa zona de conforto, naquilo que é favorável, que é confortável, que obviamente é muito mais confortável ficar na minha casa, né, no sofá, vendo ali o meu Instagram, rolando a tela, lendo um livro, do que ter que encarar músculo, do que encarar peso. Saio com a mão toda machucada, é cheia de calo. Meu Deus, me ajuda. Mas existe um processo que precisa ser vivido. Existem disciplinas que nós precisamos trazer para a nossa vida, porque elas vão aumentar a nossa... No momento da colheita, elas vão garantir uma colheita mais abundante, mais próspera, mais saudável. Então entendam que a multiplicação não é só sobre dinheiro. Ontem eu estava num discipulado com as discipuladoras dos jovens, na minha casa, e a minha filha chegou e ela falou assim, ela começou a perguntar de uma moça que há uns anos já não vem mais na igreja. E a discipuladora estava contando para ela sobre essa moça, e enfim. E em certo momento, ela saiu da igreja, ela era muito nova. E hoje, essa moça está fazendo alguns trabalhos, e ela financeiramente cresceu. E elas conversando ali, eu lavando louça, distraída, ouvindo aquela conversa. Chegou a determinado momento, eu virei e falei, nossa, que bênção! Como ela prosperou! Aí a minha filha falou, mãe, ela não prosperou. Porque uma pessoa que anda longe de Deus não pode ser próspera. Ela só tem dinheiro, mas ela não tem prosperidade.
Aí eu falei, você tem razão, você está certa. Porque entenda, irmãos, a prosperidade vai abraçar todas as áreas das nossas vidas, não apenas o nosso bolso. Então Deus vai liberar a prosperidade sobre a nossa saúde, sobre o nosso casamento, sobre a vida dos nossos filhos, sobre os nossos negócios, os nossos relacionamentos. Porque quando Deus multiplica, Ele não multiplica só uma parte. Ele nos prepara por dentro para multiplicar a totalidade daquilo que envolve a nossa vida. E o primeiro aspecto, que é a base da minha palavra, é que a multiplicação, para que você viva multiplicação, você precisa se lembrar da sua identidade. Eu queria que abrisse a Bíblia para mim, lá em Gênesis 1:28, projeta aqui para nós lermos juntos. Então não se multiplica corretamente sem identidade. Eu quero ler esse versículo para você. E a Bíblia diz assim: e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Foi isso que Deus disse? Sim. Mas lê lá de novo. Vê se foi nessa ordem. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai. Será que faltou algo? Hã? A Bíblia diz: e Deus os abençoou. Deixa eu te falar, antes de Deus te dar uma missão, antes da unção de multiplicação vir sobre você, o Senhor te estabelece na verdade de quem você é. A Bíblia diz: e Deus te abençoou. Você é abençoado. Não importa o contexto da sua vida, não importa o que aconteceu hoje com a forte chuva, não importa a crise dessa semana, a falta de recurso, a falta de emprego. A Bíblia diz: meu filho, você é abençoado. Essa é a base da sua vida. Você é abençoado. Isso é um fato estabelecido por Deus. Sabe, queridos, quantas vezes as circunstâncias se levantam contra nós para nos colocar em dúvida sobre quem nós somos. Porque você começa a enxergar problema, você começa a ver com seus próprios olhos circunstâncias difíceis, conflitos de relacionamentos, e aquilo começa a te amargar, te intimidar, muitas vezes começa a produzir medo no seu coração, dúvida, incerteza, e você se esquece de quem você é. A Bíblia não diz: no dia que você tiver, Márcia, você vai ser abençoado. A Bíblia diz, lá em Gênesis, no princípio de todas as coisas, que você já é abençoado. Sabe, queridos, a Bíblia também diz lá em Salmo que o Senhor, de maneira assombrosamente maravilhosa, te criou. A Bíblia diz que as obras de Deus, elas são maravilhosas. Mas quantas vezes você acorda e se sente maravilhoso? Quantas vezes você acorda e se olha no espelho e sente vontade de louvar a Deus? Ao se olhar, muitas vezes a gente já se olha e fala: ai, mais espinha, nossa, mais ruga, cabelo branco, meu Deus! É só lá na minha casa que isso acontece.
engordei, emagreci, meu Deus, olha só. E a gente vai se deteriorando, se diminuindo, se fragilizando. E a gente se esquece. A Bíblia diz, as suas obras, elas são admiráveis. Ei, querido irmão, você foi criado por Deus e você é admirável. Quando o diabo se levantar contra você, se lembra que você foi criado de maneira assombrosamente maravilhoso. Que você é abençoado. Que a bênção não tem a ver com aquilo que você tem nas mãos. Tem a ver com quem habita dentro do seu coração. Você carrega habilidades divinas. E a bênção de Deus já está sobre você. Creia nessa verdade. Eu me lembro que um dia, o pastor Calixto orando por mim, eu tinha a Isabela pequena ainda. E ele falou, Eloá, Deus está liberando uma unção sobre você. E é uma unção de conseguir fazer com rapidez, com agilidade, aquilo que as pessoas levam dias para executar. O que alguém faz em 2 dias, a unção de Deus vai te levar a fazer em 2 horas. Aquilo que alguém leva 2 anos para conquistar, o Senhor vai te permitir conquistar em 2 meses. Aqui, irmãos, eu tomei essa palavra como uma verdade para a minha vida. E eu falo, Senhor, quando eu me vejo diante de uma agenda muito desafiadora, de situações que eu acho que não vou dar conta, eu falo, Senhor, há uma unção. E o que me habilita a desempenhar a minha missão não é o que eu tenho em mim mesmo, é a unção que habita em mim. E é nessa unção que eu vou avançar. Então entenda que primeiro Deus te abençoou, depois Ele te estabeleceu para que você seja fecundo e multiplique. Então para de acreditar na mentira de que você não é, de que você não consegue, de que você não pode, não posso liderar, não consigo prosperar, não tenho condição agora de me dedicar para isso. Quando nós assumimos a nossa verdadeira identidade, a nossa fala muda. Porque a Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na língua. O que você tem falado? O que você tem declarado? Será que você acorda toda manhã e o convite que eu quero te fazer nessa noite é para que a partir de amanhã você acorde e fale, eu sou abençoado. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Começa a declarar. Começa a se enxergar a partir deste lugar de quem já é, não de quem está caminhando para ser. Quanto mais você crê, quanto mais você acredita, mais você se torna. Porque a Bíblia diz que assim como você se imagina na sua alma, você se torna. Você sabia que a mente não é capaz de distinguir o que é real do que é imaginário? A sua mente não sabe distinguir. Mas quando você gera uma imagem, a partir dessa imagem, você vai produzir dentro do seu coração um sentimento. E sentimentos produzem crenças. E tudo aquilo que você crê acontece. O que você tem imaginado sobre você? O que você tem pensado sobre você? Creia,
você já é abençoado. Não tem a ver com o quanto você tem na sua conta bancária. Tem a ver com o poder que habita dentro de você. Então, o segundo aspecto que eu quero falar nessa noite é o princípio da semente. Nada vai se multiplicar sem plantio. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 11, 24. A quem generosamente dá e vê as suas riquezas aumentar. Outros, porém, retêm e o que deveriam dar, e esses caem na pobreza. Então a multiplicação, ela é um princípio espiritual, não emocional. Eu não semeio porque eu sinto. Eu não oferto porque eu tenho vontade ou porque está sobrando. Eu não vou para a academia porque eu acho muito divertido. Eu muitas vezes abro mão de coisas que são lícitas. E você também. Para responder ao seu propósito. Mas entenda que onde há semente, ali haverá prosperidade. Ali haverá multiplicação. Porque não existe colheita sem plantio. Para de reclamar que você não está colhendo aquilo que você não plantou. Às vezes nós estamos olhando para o carro do irmão, para a casa do irmão, para a conquista do irmão. Mas nós não paramos para pensar. Qual foi o plantio do irmão? Olha o que a Bíblia diz, lá em Deuteronômio 1:11. O Senhor vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois e vos abençoe. Talvez você vai falar, pastora, mas o meu casamento está maravilhoso. Meus filhos honrosos. A minha rede avançando. A minha vida financeira deslanchando. Mas a Bíblia diz que o Senhor, aquilo que Ele tem para fazer é uma multiplicação 1000 vezes maior. Ah, irmãos, eu estou achando que vocês não estão botando uma fé na palavra de Deus. Porque eu estou te falando que aquilo que você tem desfrutado, Deus tem para fazer 1000 vezes mais na sua vida. A Bíblia diz que ali haverá a bênção do Senhor sobre você. Deus vai te aumentar 1000 vezes mais no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério, na sua vida emocional. Creia! Essa é uma noite de você posicionar o seu coração. Não ficar apático diante de um novo ano que começou. E eu quero te perguntar, que dia é hoje? 25 de janeiro. Se você continuar no ritmo que você está, com o foco que você está, lançando as sementes que até hoje você está lançando, qual será a sua colheita dia 31 de dezembro? Sabe, irmãos, no reino de Deus não tem jeitinho brasileiro, não. Ah, vou dar aqui um migué, vou pegar carona com o irmão e vou sentar na janelinha. Se você mudou de fase, você precisa plantar novas sementes. O que não é valorizado, não é multiplicado. Qual é o valor que você tem atribuído para aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis 4, de 1 a 7.
para nós lermos juntos. E a Bíblia diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado agora o credor na minha porta, para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. E então o azeite parou. Irmãos, essa história, ela começa falando que o marido da viúva era servo de Deus. Ele era não só servo, mas era um servo temente. Mas ele estava endividado. E a pergunta que eu quero te fazer: você conhece algum servo temente que está endividado? Então você vir à igreja não é a garantia da sua multiplicação. Ali, Eliseu perguntou para ela: o que você tem nas suas mãos? E nessa noite, eu quero perguntar para você: o que você tem nas suas mãos? A multiplicação, Deus não multiplica do nada. A multiplicação está baseada naquilo que você tem nas suas mãos. A Bíblia diz que Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu para o céu e, tendo dado graça, multiplicou. O que você tem nas suas mãos? Será que você tem agradecido ao Senhor pelos talentos que Ele confiou a você? Pelas habilidades que Ele colocou em você? Ou será que você só reclama? Ah, porque eu não tenho nada. Ah, porque, olha só, veja o Alisson. O Alisson, sim, trabalha no banco, homem do dinheiro. Mas eu não tive as oportunidades que o Alisson teve. Mas o que o Senhor colocou dentro de você? O que o Senhor confiou nas suas mãos? Lembra que antes dele mandar você multiplicar, Ele já te abençoou. Ele já determinou que você é abençoado. A viúva tinha pouco, mas o pouco virou muito. Não importa se o que você tem é pouco. Meu querido, o pouco vai virar muito. Basta você crer. Porque tudo que você precisa, Deus já te deu. Muitas vezes nós estamos esperando que a nossa salvação venha de uma conexão. Ah, mas se eu me conectar com a Derbal é um homem de visão empreendedora. Se eu me conectar, irmão, se eu mudar então para Alphaville, aí estourei.
Porque o ambiente... Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A sua salvação, ela já veio há 2000 anos atrás. Lá naquela cruz, Jesus já pagou tudo o que precisava para salvar você. A Bíblia diz que se o Senhor não nos poupou, Jesus, Ele não nos daria juntamente com Ele tudo aquilo que nós precisamos. Ele não poupou o seu único filho. Não é um emprego que vai salvar a sua vida. Não é um casamento que vai preencher o seu buraco emocional. Não são viagens, sonhos, realizações pessoais. É Cristo. E esse poder já habita e opera dentro de você. E eu quero te perguntar. O que você tem nas suas mãos? Aprenda a valorizar aquilo que Deus deu para você. Porque Deus multiplica o pouco quando você abençoa aquilo que está nas suas mãos. Amém. A gratidão é o coração da multiplicação, porque a gratidão ativa milagres. Quando você é grato, você libera o reino espiritual para que favor seja acrescido sobre a sua vida. Antes de multiplicar, Jesus agradeceu. Então a colheita, ela começa em Deus. Quando nós somos fiel no pouco, o Senhor nos estabelece no muito. Eu queria chamar a equipe de louvor. E eu queria que abrisse a Bíblia para mim lá em João 12, 24. E a Bíblia diz: em verdade lhes digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. A multiplicação, ela não é apenas material, ela é espiritual. E aqui, o Senhor nos aponta a maior multiplicação que eu e você podemos experimentar. É um nível mais alto, é um nível mais elevado, que riquezas não é capaz de adquirir. O grão de trigo aqui representa uma vida consagrada, uma vida operada pela cruz. A consagração é uma renúncia. É renunciar à minha vontade para realizar a vontade de Deus. E quando nós renunciamos à nossa vontade, nós assumimos as prioridades de Deus. Sabe, queridos, esse ano o Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu queria ler um versículo com você, que é uma palavra que Deus me deu para o ano. Mas o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre incompatibilidade. E toda semana eu tenho o hábito de sentar e estabelecer ali a minha agenda, meu planejamento semanal. E semanalmente eu tenho falado para o Senhor: Senhor, checa a minha agenda, as minhas prioridades, aonde eu estou colocando a minha vida, para ver se está compatível com o propósito do Senhor.
Deus me deu uma palavra lá de Provérbios 3:13, que diz assim: feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue discernir, compreender, entender as coisas. Porque ela vai ter uma vida longa. Então, ela vai... Ela vai ter uma vida longa e também riquezas e honras. A sabedoria torna a vida agradável e te guia com segurança em tudo que você fizer. Os que se tornam sábios são felizes e a sabedoria vai lhe dar vida. Quando eu li esse versículo, eu falei: Senhor, tudo que eu quero está aqui. Ser feliz, ter vida, uma vida agradável, uma vida em segurança, uma vida longa e também riquezas e honras. Mas tudo isso é resultado de quem sabe compreender as coisas. Nós estamos no ano da multiplicação e nós vamos viver a multiplicação. Mas quais são as sementes que você vai semear? Quais são as sementes que você vai lançar? Qual é a sua disposição de ser esse grão de trigo que cai, que morre, que se consagra pelo propósito, que se consagra para priorizar aquilo que está no coração de Deus? Porque a Bíblia diz que quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas, não é algumas, a Bíblia diz que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não tenha medo de consagrar a sua vida, de consagrar a sua juventude, de consagrar o seu casamento, de consagrar a sua agenda, de consagrar a sua empresa, de consagrar tudo o que você tem, como um ato de quem reconhece: tudo o que eu sou e tenho pertence ao Senhor. Multiplicar nesse nível mais alto, mais elevado, vai exigir renúncia. E a Bíblia diz que quem vive para si ficará só. Mas quem vive para o reino vai frutificar. Eu queria que você ficasse de pé. Irmãos, a Bíblia fala de uma mulher chamada Esther. Esther foi chamada por Deus e ela deu uma resposta a esse chamado. Esther foi morar no palácio, se tornou rainha e aparentemente estava tudo muito confortável. Servas, riquezas, joias, banquetes. Mas houve um dia que ela precisou renunciar à sua própria vida. A Bíblia diz que Esther era judia, mas ela não revelou a sua origem para o rei. E a Bíblia diz que o servo do rei, o servo mais íntimo do rei, aquele que mandava e desmandava, deu um decreto que todas as pessoas deveriam se curvar diante dele. Mas o tio de Esther, Mardoqueu, falou: eu não vou me curvar, porque eu não me curvo diante de outros deuses.
aquele servo trouxe um decreto que todo o povo judeu deveria ser exterminado. E o tio de Esther, na figura do Espírito Santo, se apresenta a ela e fala: Esther, você precisa ir diante do rei e clamar por socorro e salvação para o seu povo, porque senão todo o seu povo vai ser exterminado. E a Bíblia diz que Esther falou: eu não posso, porque se eu for, eu posso ser o grão de trigo que vai ter que cair e morrer. Enquanto a proposta era ser rainha, reinar com o rei, banquetes, joias. Ah, mas olha o status. Todo mundo vai me ver, todo mundo vai me reconhecer. Mas quando o preço veio, a Bíblia diz que Esther titubeou, ela se distraiu no coração. E a Bíblia diz que então Mardoqueu fala para ela: Esther, deixa eu te falar, minha filha, o Senhor te estabeleceu aí para que agora você possa ser um canal dele para trazer salvação para o povo. Mas se você não quiser, de outra parte haverá multiplicação. De outra parte o Senhor vai levantar a salvação para o teu povo. Mas quem sabe, Esther, não foi para um tempo como este que o Senhor te estabeleceu. Sabe, irmãos, quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor tem te chamado. E a Bíblia diz que Esther então aceita o desafio. E ela fala: eu vou ser esse grão de trigo que cai e que morre. E ela fala: se eu perecer, eu pereci. Mas, irmãos, com o Senhor nunca há perdas. Entenda algo: tudo aquilo que você entrega no altar como um sacrifício, como uma oferta, nunca haverá perdas. E a Bíblia diz que ao ela se apresentar diante do rei, ele estendeu o cetro para ela e ele falou: peça-me, e o que você me pedir, eu te darei até 50